Então, pessoal, deu uma caidinha no vídeo, estamos retornando ele aqui. Eu estava trabalhando no artigo 11 da legislação, que é aquele que fala da urgência da autoridade central que recebeu o pedido de busca da criança tem para localizá-la. E diz assim o artigo 11: as autoridades judiciais ou administrativas dos estados contratantes deverão tomar medidas urgentes com vista ao retorno da criança. Agora vamos ver o que a lei diz a respeito dessa urgência. Se a respectiva autoridade judicial ou administrativa não tomar ou não tiver tomado uma decisão no prazo de 6 semanas, a contar da data em que o pedido lhe foi apresentado, o requerente ou a autoridade central do estado requerido, por sua própria iniciativa ou a pedido da autoridade central do requerente, poderá solicitar uma declaração, ou seja, tem que ser, se em 6 semanas não foi localizada a criança, deve ser emitida uma declaração sobre as razões da demora. Isso por parte daquele estado, daquela autoridade central que estava incumbida de localizá-la. Muito bem, se for a autoridade central do estado requerido a receber a resposta, esta autoridade deverá transmiti-la à autoridade central do estado requerente, ou, se for o caso, ao próprio requerente. E aí o artigo 12 diz o seguinte: quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do artigo 3º e tenha decorrido um período de menos de 1 ano, veja bem, já fazia 1 ano que essa criança tinha sido retida, entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do estado contratante, onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança. Isso quer dizer o seguinte, que decorrido menos de 1 ano, até 1 ano da data da comunicação de que a criança tenha sido sequestrada, ainda existe um caráter de urgência. A partir de 1 ano da informação deste sequestro, não existe mais esse caráter. Aí, em tese, aquele prazo das 6 semanas ficaria maior, sem a lei dizer do quanto seria este prazo. Ainda há uma outra situação. Quando a autoridade, esse é o artigo 12, judicial ou administrativa do estado requerido, tiver razões para crer que a criança tenha sido levada para um outro estado, um terceiro estado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido de retorno da criança. Ou seja, se a autoridade que recebeu o pedido já tiver a informação de que ela não mais lá se encontra, ela poderá não executá-la. E o artigo 13 ainda diz o seguinte: sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial ou administrativa do estado requerido não é obrigada a retornar o retorno da criança se a pessoa, instituição ou organismo que se opõe a seu retorno provar. Aí, caso prove, o que dirá a lei? Que a pessoa, instituição ou organismo que tenha o seu cuidado da pessoa não exercia efetivamente o direito da guarda ou na época da transferência ou de retenção. Ou seja, que aquele que era para ser o guardião de fato não existia, não há motivo de busca dessa criança. Outra situação, que existe um risco grave da criança no seu retorno. Pelo princípio do melhor interesse da criança, se houver risco nessa transferência, também não deverá ser executada a medida. Outra situação é a seguinte: se a autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o retorno da criança se verificar que essa se opõe a ele e que a criança atingiu a idade, grau e maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto. Em tese, a lei fala nos 16 anos, mas se ainda poderá a autoridade central ouvir a criança e ela fizer essa opção, o que eu ainda acho um pouco arriscado, porque embora aqui no judiciário brasileiro se entenda que nenhuma lei determina isso, que aos 12 anos, aliás, melhor, a lei da adoção determina que as crianças possam já ter a sua opinião a partir dos 12 anos de idade. Muito bem. E o caso que eu gostaria que vocês pudessem, caso seja possível, e vocês estudarem, nós comentamos em sala de aula, é o caso do menino Sean Goldman. Esse menino teve uma situação que aos 4 anos de idade seus pais se separaram
a mãe veio morar no Brasil, só que todavia quando ela veio morar no Brasil, ela não tinha informado que de fato não voltaria mais para os Estados Unidos. O casal morava nos Estados Unidos, lá o menino tinha nascido, lá o menino era residente, e ao vir para o Brasil, a mãe disse que, olha, eu vou passar uns tempos, umas férias no Brasil e depois retorno para ir com a criança. Quando ela chega no Brasil, ela pede a guarda da criança e também pede o pedido de divórcio. O pai nunca aceitou essa situação, não contestando as ações nas varas do Rio de Janeiro e pedindo para que se fosse cumprida essa legislação aqui que envolve sequestro de crianças e adolescentes, porque ele entendia, né,